Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa série de estudos sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse tema que é o tema da minha vida, e nós vamos compreender a importância desse assunto para nós como filhos de Deus, que cremos estar vivendo nos últimos momentos da história do planeta Terra. Será uma série de mais ou menos 20 a 22 estudos, e eu espero que seja uma bênção, assim como tem sido também para a minha vida. Nós vamos agora nesse momento orar para abrir a palavra do Senhor, e o primeiro estudo que nós faremos tem o objetivo justamente de compreendermos por que essas mensagens são tão importantes, e o título se chama A Última Verdade Presente. E eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, assim como estamos, para falarmos com o Senhor. Bondoso Pai e querido Deus, obrigado por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e sermos alimentados com o pão da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos nas Sagradas Escrituras as orientações necessárias para vivermos num tempo tão difícil como esse que vivemos e compreendermos a missão que, como filhos do Senhor, devemos cumprir nesta que creio ser a última geração que pisará na história do pecado no planeta Terra. Que o Senhor nos abençoe e me conceda, Pai, o Teu Santo Espírito, bem como também humildade para ministrar a Tua Palavra, estando aqui apenas como um mensageiro do Senhor. É o meu desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, nosso texto central para esse estudo está no livro de Mateus, no capítulo 24, versículos 45 e 46. São quase as últimas palavras de Jesus no famoso sermão profético no Monte das Oliveiras. Mateus, capítulo 24, versículos 45 e 46 diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou ou deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A palavra servo, que foi usada aí no texto, poderia ser traduzida literalmente como escravo. E de acordo com alguns comentaristas do Novo Testamento, na época de Jesus, havia algumas famílias abastadas, famílias que eram mais ricas do que a sociedade comum, que dentre os demais escravos que possuíam, havia também um escravo que era um administrador. Era como se fosse um gerente, um chefe dos demais escravos da família. Eu sei que quando a gente fala de escravidão no contexto bíblico, é um pouquinho polêmico, mas não entenda a escravidão na época bíblica como a escravidão que nós conhecemos ao longo, principalmente, da Idade Média, na história que nós estudamos de Portugal, da América e etc. No tempo bíblico, a escravidão não eram por questões étnicas ou raciais. E, inclusive, os escravos tinham alguns direitos humanos também que eram estabelecidos por Deus. E entre estes, por exemplo, na ausência do senhor ou do chefe da família, esse escravo administrador tinha a responsabilidade de cuidar dos demais escravos. E entre os cuidados deste escravo gerente, estava também a missão de alimentar bem os demais escravos da família, para que estivessem bem nutridos e pudessem assim exercer bem as suas atividades. Jesus toma então esse exemplo do cotidiano, da história social do povo de Deus naquela época, e ele faz uma alusão a nossa missão como filhos de Deus vivendo na época da história que vivemos. Onde ele diz: quem é, pois, o servo ou escravo fiel e prudente, a quem o seu Senhor, no caso Jesus, deixou encarregado dos demais servos? O que Jesus está dizendo aqui é que desde quando ele se ausentou do planeta Terra, quando ele voltou ao céu, ele deixou um grupo de servos aqui nesse mundo, que nós poderíamos chamar de escravos do Senhor Jesus. E como servos dele, nós temos a missão de alimentar corretamente o rebanho do Senhor que vive no mundo que nós vivemos. Ou seja, dar o alimento correto
para o momento da história no qual você está inserido. Você sabe que na Bíblia o alimento ou o pão, ele tem um sentido metafórico ou espiritual, não apenas literal. No deserto da tentação, por exemplo, quando o diabo tentou Jesus a transformar as pedras em pães, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Jesus ele usa aqui o exemplo do alimento, a ideia dele é dizer que existe um pão, uma mensagem específica para cada momento da história. E é justamente esta mensagem que ele espera que você e eu, que nós preguemos ao mundo com o objetivo de prepará-lo para a segunda vinda do Senhor Jesus. E é com base nesse texto que nós vamos desenvolver aqui esse primeiro estudo que fazemos nesse momento. O curioso é que quando Jesus ele dá essa ordem para os seus filhos, ele não pediu para nós fazermos algo que ele já não tenha dado exemplo antes também. Em um sábado pela manhã, na sinagoga de Nazaré, Jesus abriu o rolo do profeta Isaías e então ele começou a fazer a leitura de um texto que é muito conhecido para nós. Hoje nós identificamos esse texto no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Naquela época não havia capítulos e versículos e tampouco os livros eram como nós temos hoje nos nossos dias. Eram rolos. Jesus abre o rolo do profeta Isaías e começa a ler então aquele que hoje é o capítulo 61, no seu primeiro versículo dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu. E você conhece bem o restante da passagem. A Bíblia diz que enquanto Jesus fazia a leitura do texto, a sinagoga em polvorosa, em êxtase, dava glórias a Deus, hosanas e aleluias. Até que então Jesus fecha o rolo e ele finaliza o seu sermão com a seguinte palavra: hoje se cumpriu esta profecia no meio de vós. E quando Jesus diz isso, a palavra nos conta que a sinagoga, os fariseus que estavam ali queriam imediatamente matá-lo e lançá-lo de cima de um penhasco onde eles se encontravam. Por quê? Porque Jesus ele pegou uma verdade antiga, uma verdade que aparentemente era obsoleta, já sem sentido, e ele toma aquela mensagem e dá um significado presente e atual a ela. Ou seja, o que Jesus estava fazendo não era alimentar o povo com um pão bolorado, sem significado, que não fosse capaz de nutri-los devidamente. Ele dá o pão ou o alimento exato para o momento da história no qual ele estava vivendo. E este é o exemplo que ele nos deixou. Ellen White, comentando sobre essa passagem que nós acabamos de ler, de Mateus 24, diz assim: estes são os sábios e fiéis servos que dão sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência à sua geração. Esse texto ele mexe muito comigo, porque só de pensar que homens como Noé, Enoque, Abraão e Moisés, que já pisaram nesse mundo indigno da vida desses homens, fiéis a Deus e leais à mensagem que Deus lhes deu às suas gerações, só de pensar que o bastão que eles carregaram um dia foi colocado agora nas suas mãos. Ah, meus amigos, eu não sei para você, mas isso me faz tremer diante da responsabilidade. Como diz aí a passagem, como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência, ou o pão, o alimento para a sua geração. Tudo isso é interessante, porque no meio adventista há uma expressão que nós usamos relacionada a essas mensagens especiais que estamos vendo aí. Nós chamamos estas mensagens especiais de verdade presente. E muitos cristãos supõem que isso é uma invenção dos adventistas do sétimo dia. Mas nós acabamos de ver que, se bem é certo que Jesus não usou a expressão verdade presente, mas o conceito foi apresentado no Monte das Oliveiras, onde ele fala do alimento
ao seu tempo devido. No entanto, havia um discípulo que estava com Jesus no Monte das Oliveiras, que era o apóstolo Pedro. E ele sim entendeu bem o conceito que Jesus apresentou, e aqui agora, na sua segunda epístola, na sua segunda carta, ele vai apresentar a expressão que nós, adventistas do sétimo dia, usamos também. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim o texto: Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados, na verdade o quê? Presente. E aí eu te pergunto, a verdade presente, de acordo com o que vemos aqui agora, é a verdade mais importante para qual momento da história? O que você acha? Para quando? Para hoje, não é? Para o momento que estamos vivendo. E é curioso porque Pedro vai dizer que não basta apenas eu conhecer a verdade presente. Eu preciso estar confirmado nela. E estar confirmado na verdade presente é conhecê-la, vivê-la e pregá-la. Só assim eu estarei confirmado nela. Também me chama a atenção, porque a Bíblia, e nós veremos isso no decorrer da nossa série de estudos, fala de um evangelho eterno, que diferente da verdade presente, sempre foi importante no passado, é importante hoje, e nós continuaremos estudando a mensagem desse evangelho por toda a eternidade e pelos séculos sem fins. Mas a verdade presente não. A verdade presente é uma mensagem importante apenas e exclusivamente para agora, o exato momento da história no qual você e eu estamos inseridos. E ela é tão importante que Pedro vai dizer que eu devo estar confirmado na verdade presente. Ellen White tem muitas citações falando sobre a verdade presente, mas eu separei apenas uma delas aqui para o nosso estudo, que é uma das minhas favoritas, onde ela diz assim: diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades, nos caminhos e valados. E ela conclui: o mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. Eu acho esse texto fenomenal. Só de pensar que o mundo todo está esperando para ouvir essa mensagem. É isso que me tem feito sair do conforto do meu lar. Deixar muitas vezes, como algumas pessoas chegam a mim e me perguntam: mas irmão, você não se cansa de cada semana estar numa cama diferente, comendo uma comida diferente, num quarto diferente, dormindo num travesseiro que não é o seu? E eu digo: meus amigos, a minha vida hoje como missionário do Senhor, evangelista voluntário do Senhor, é muito mais fácil e simples do que a vida de homens e mulheres de Deus que viveram no passado. E o que me motiva é justamente saber que há um mundo esperando para ouvir uma mensagem que eu tive o privilégio de conhecer. As pessoas hoje pensam que o mundo está esperando para ouvir teologias de prosperidade, ou agora, como está em alta no YouTube, principalmente os chamados teólogos do coach. Não! O mundo não está esperando para ouvir batalha espiritual ou teologias dessa natureza, onde demônios são entrevistados nos púlpitos da igreja. Nada disso. Pessoas estão enlouquecidas, andando de um lado para o outro do planeta Terra, buscando preencher esse espaço no seu coração, que Dostoiévski diz que é um buraco do tamanho de Deus, que só Deus é capaz de preenchê-lo, e como diz o profeta Ageu, que Jesus é o desejado de todas as nações, e as pessoas não sabendo disso, mas precisando deste elemento que irá preenchê-las, elas correm de um lado para o outro, buscando preenchê-los no sexo, nas drogas, em bebidas, em relacionamentos, no dinheiro, e fazem disso tudo o Deus da sua vida. Mas no diagnóstico que nós vemos aqui a pouco, o que o mundo realmente espera para ouvir é a mensagem da verdade presente. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque eu gostaria de levar-nos aqui a compreender o que foi que moveu a igreja em cada época a proclamar a mensagem da sua geração a ponto de transtornar o mundo em um período ou em gerações que não havia Facebook como nós temos, que não havia
ônibus, que não havia avião como nós temos, em um mundo globalizado, onde é muito mais fácil você alcançar pessoas em lugares que antigamente não eram tão fáceis assim. E em cerca de 30 ou 40 anos, a Bíblia diz que os apóstolos, eles pregaram a mensagem do Senhor a todo o mundo conhecido naquela geração. E eu me pergunto, como? O que impelia as pessoas a terem tanta motivação para anunciarem a mensagem como anunciaram? O que motivava os apóstolos e os mensageiros de Deus a serem açoitados e saírem da sinagoga louvando o nome de Deus por terem a honra de serem perseguidos pelo Senhor Jesus? E aí eu quero propor uma tese aqui para o nosso estudo. E ela está aqui no livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo, num texto bastante conhecido, ele começa a dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu te pergunto, é meio óbvio na passagem, mas é importante a gente retomá-la aqui. Qual é a única forma de uma criatura de Deus ser salva, de acordo com o texto que nós acabamos de ler? Fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. Isso me leva a concluir que todas as pessoas que não invocam o nome do Senhor estão o quê? Perdidas. E eu sei que isso não é politicamente correto falarmos na nossa geração. Eu sei que essa não é uma mensagem popular, porque nós vivemos em uma geração onde as pessoas dizem que não importa o caminho que você siga, porque no final todos eles te levarão ao mesmo Deus. Mas isso é mentira. Porque Jesus diz em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existem vários caminhos. Por isso o apóstolo Paulo diz categoricamente, todo aquele que invocar o nome do Senhor, e ali é do grego Kyrios, que era usado para o Senhor Jesus, será salvo. E aí Paulo continua, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem o quê? Pregue, não se engane. A grande estratégia da igreja para abalar o mundo e mover corações de pessoas a se converterem ao Senhor Jesus é a pregação do Santo Evangelho. Eu sei que hoje nós vivemos em um período da história onde o avanço científico nos tem levado cada vez mais próximos para os estudos acadêmicos. Isso é tudo muito bom, importante também. Porém, meus amigos, eu vejo que os filhos de Deus hoje correm um risco muito grande quando, aproximando-se do marketing, da publicidade, da psicologia, de ciências sociais e etc., começam a usar e valorizar mais essas estratégias do que o poder do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele é enfático dizendo que a única forma de pessoas se converterem e invocarem o nome do Senhor é através da pregação da palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer nessa geração. Bom, vamos a alguns exemplos aqui de homens de Deus que praticaram exatamente aquilo que o apóstolo Paulo disse e que nós acabamos de ler. Ao entenderem que pessoas estavam perdidas, eles foram motivados a pregarem o Evangelho. Olha só, por exemplo, aqui Hudson Taylor. Palavras dele. Eu jamais pensaria em ir para a China se não cresse que os chineses estão perdidos e necessitados de Cristo. Você percebeu? O que motivou Hudson Taylor a sair do seu país, do sossego do seu lar, da sua vida cômoda e viajar até um país com uma cultura diferente, comunista, que persegue e mata os filhos de Deus, e até os dias de hoje ainda tem perseguição lá na China contra os servos do Senhor. O que o fez fazer isso? O entendimento de que os chineses, sem conhecerem o que ele conhecia, estão o quê? Perdidos. Um segundo exemplo, e este aqui eu acho também fantástico, de John Knox, um reformador escocês. Este homem estava tão comprometido com a pregação, a sua nação, na sua geração, a Escócia, que muitas vezes ele fazia jejuns e praticava abstinência total de alimentos por vários dias. A sua esposa certa vez chegou a ele e disse assim: meu amor, venha comer. Ao que então ele respondeu: como posso comer com o meu povo padecendo? Eu tenho que orar. Ó Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro. Quantas vezes você já orou assim por sua nação?
Quantas vezes nós já clamamos assim dessa maneira, dizendo: Deus, entrega Portugal nas minhas mãos, ó Deus, ou eu morro. Esse homem ele tinha um amor, um zelo profundo ao compreender que a sua nação, ele só se contentaria ao ver as pessoas crendo e convertidas ao santo evangelho. Olha, a experiência de John Knox era tão poderosa que a rainha da Inglaterra, em uma época que a Escócia estava em guerra contra os ingleses, ela chegou a dizer assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que os canhões da rainha da Escócia. Uau! Que homem poderoso em oração e em pregação da palavra de Deus. E em pouco tempo, a Escócia, que era um país naquela época majoritariamente entregue ao papado romano, em cerca de 1 ano e meio mais ou menos, eles declararam o protestantismo como a religião oficial da nação. Por quê? Por causa de um homem cheio do Espírito Santo de Deus e pregando a palavra do Senhor sem vergonha do Santo Evangelho. Sem ter vergonha, melhor dizendo, né? Do Santo Evangelho. Bom, aqui nós vamos ao terceiro e último exemplo, deste que para mim é o pioneiro que mais me inspira. É aquele homem que eu creio na Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria ser estampado como um exemplo para jovens, principalmente da nossa igreja nessa geração. Um homem capaz, um homem inteligente, que falava diversos idiomas, abnegado, que vendeu a sua própria casa para desbravar pela primeira vez com a mensagem do advento, sabe que continente? A Europa, o continente no qual você vive hoje. E aí Andrews foi para lá com a sua filhinha de 8 anos de idade e o seu filho, que era um pouquinho mais velho, se não me engano, 12 anos de idade, vendendo a sua casa em condições insalubres, difíceis, vivendo em um porão escuro, úmido e comendo basicamente batatas e repolho. Tanto é que ele viveu muito pouco tempo. Ellen White chegou a escrever cartas a ele, dizendo: Pastor Andrews, cuide da sua saúde. Deus não gostaria que você adoecesse e morresse tão prematuramente. A filhinha dele, que era dedicada demais também aos estudos e à pregação, e que, aliás, aprendeu o francês primeiro do que o seu próprio pai, tanto é que ela o ajudava na tradução dos materiais aqui na Europa, ela morreu ainda mais cedo e muito mais rápido do que ele. E ele sofreu demais com a perda da sua filhinha. Tanto é que ele escreveu certa vez dizendo que ele sentia como se estivesse se apegando a Deus com uma mão adormecida, porque ele tinha perdido o seu braço direito aqui na Europa, que era a sua filhinha. E aí, por causa de uma série de fatores, além desse que eu estou mencionando, o pastor Andrews adquiriu tuberculose e veio a falecer muito cedo. E quando ele já estava perto do seu leito de morte, ele escreveu as suas últimas palavras na revista adventista mais famosa da época, dizendo assim: nunca me impressionei mais com a importância da obra na qual estamos empenhados no tempo presente. O meu coração está preso a ela, e numa obra tão sagrada eu alegremente gastaria e me deixaria gastar. E ele conclui: almas estão perecendo, as quais agora estão sendo alcançadas. O tempo para o trabalho é curto, e a noite em que ninguém pode trabalhar está próxima. Quando eu vejo essas sentenças que nós acabamos de ler, eu chego a 2 conclusões. Pessoas foram motivadas a pregarem a verdade para a sua geração por 2 motivos principais. Primeiro, ao entenderem que indivíduos que não conhecem a verdade para a sua época estão perdidos. Segundo, ao entenderem a urgência da segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, meus amigos, uma igreja, um filho de Deus, que não tenha essas 2 consciências sobre si, de que almas sem a verdade estão perdidas e de que Jesus muito em breve voltará nas nuvens dos céus, é uma igreja sem vida. Uma igreja que não trabalha. São zumbis caminhando neste mundo, sem entenderem, sem terem consciência da sua missão. Fecho parênteses aqui e vamos avançar agora com o entendimento que nós tínhamos lá falado há pouco sobre verdade presente. Será que essa história de verdade presente é algo exclusivo da sua época, que você está vivendo? Será que Deus ele exclusivamente enviou para este momento da história essa história de verdade presente? Não. Aqui nós temos uma ilustração, um gráfico, resumindo algumas fases da história da igreja no planeta, onde em cada uma delas Deus enviou
a verdade para a sua geração. Por exemplo, a primeira vez que a verdade presente foi enviada foi na época de Adão. Quando Adão e Eva caíram em pecado, imediatamente Deus enviou a mensagem mais importante para aquele momento. É o que em teologia nós chamamos de proto-evangelho, ou evangelho em protótipo, em miniatura. E você conhece bem a passagem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e etc. Essa foi a primeira verdade presente que Deus enviou ao mundo na época de Adão. No entanto, 1656 anos se passaram e o mundo agora já era outro. Um mundo caótico, entregue ao pecado. Tanto é que a Bíblia vai dizer, falando do homem antediluviano, que todo o desígnio do coração humano era de contínuo somente o mal. A maldade havia dominado a natureza humana. As pessoas eram inclinadas a cometerem o pecado de forma atroz e inescrupulosa. Ellen White chega a dizer que se alguém tivesse o desejo de se casar com uma pessoa que já fosse casada, eles entravam ali num conflito para roubar literalmente o cônjuge sobre o qual ele estava desejando. Era um mundo extremamente cruel. E aí Deus levanta um homem chamado Noé, que durante 120 anos este homem agora tem a missão de anunciar a verdade presente para a sua época. O alimento para a sua geração. Que mensagem era essa? Que Noé pregou durante 120 anos. O dilúvio, dizendo que o mundo seria destruído pelas águas de um dilúvio e que a única maneira das pessoas se salvarem era entrando na arca. Avançando um pouquinho mais, na época de Abraão, Deus agora vai enviar uma outra verdade presente. E ele repete isso várias vezes, quando chama Abraão de Ur, quando o convida para sair de dentro da sua tenda e mostra as estrelas dos céus. E ele diz assim, Abraão, eu farei de ti uma grande o quê? Você lembra? Nação. Então esta era a verdade presente na época de Abraão. 430 anos depois, no período de Moisés, a verdade presente agora já era outra também. O povo de Deus já era numeroso. Abraão saiu com 1000 membros da sua família de Ur. Vivendo no Egito, na terra de Gósen, uma terra muito fértil, eles se multiplicaram e agora os 1000 membros se tornaram quase 2 milhões de pessoas. Faltava agora um território para eles morarem. Portanto, Moisés vem com a seguinte mensagem, Deus me enviou para libertá-los dessa terra e levá-los para uma outra terra que mana leite e mel, verdade presente na época de Moisés. Jeremias e Esdras, esses dois aqui são os que mais me ajudam a entender o conceito de verdade presente. Porque enquanto Jeremias dizia para o povo, vá para a Babilônia, não resistam ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é o meu servo, vá para a Babilônia. 70 anos depois de Jeremias, chegamos na época de Esdras. E agora a mensagem já era diametralmente oposta. Enquanto Jeremias dizia, vá para a Babilônia, Esdras dizia, saia de Babilônia. Vá para Jerusalém, ou volte para Jerusalém. João Batista, a mensagem do arrependimento e da segunda vinda do Senhor Jesus. Martinho Lutero, você lembra qual foi a mensagem que Lutero pregou na sua geração? A justiça de Cristo, a mensagem de justificação pela fé. Mensagem extremamente necessária em uma época da história onde as pessoas acreditavam que para serem salvas precisavam pedir perdão para o Papa, para o padre, precisavam pagar indulgências, irem para o confessionário, olharem para relíquias, que elas tocavam ou só de olhar entendiam que as almas saíam do purgatório. Era um mundo sombrio. As relíquias que esse povo acreditava que eram miraculosas eram coisas do tipo pena da asa do anjo Gabriel, uma gota do leite do seio de Maria, enquanto Maria amamentava o Senhor Jesus. E as pessoas criam em todos esses mitos, essas fantasias que a igreja usava para ludibriar o povo na Idade Média. Só para você ter ideia, Martinho Lutero chegou a dizer certa vez que haviam tantos supostos pedaços de madeira da cruz de Cristo espalhados pela Europa, que se todos os pedaços fossem reunidos num único lugar, seria possível construir de novo a Arca de Noé. Porque as pessoas eram enganadas por uma série de coisas, como eu disse há pouco a vocês. E aí então Deus levanta esse homem, esse monge católico, que ao ler uma mensagem na Bíblia dizendo que o justo viverá pela fé, ele iria mudar não apenas o seu país, a Alemanha, mas o mundo inteiro.
dizendo que você não precisa viajar para Roma, você não precisa visitar o Papa, você não precisa comprar indulgências, você não precisa absolutamente nada, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Isso foi um bálsamo para as pessoas que viveram naquela época. Bom, aí chegamos próximo do final do nosso gráfico. Guilherme Miller, qual foi a mensagem que fez Miller sair da sua fazenda e pregar, ou qual foi a razão que fez Miller sair da sua fazenda e pregar a mensagem que ele acreditava verdade presente na sua época? Qual foi? Foi a crença no quê? Na volta de Jesus. Então vejam que em cada época da história Deus enviou uma verdade presente. E agora nós chegamos aqui, nesse ato de tempo, no qual você e eu estamos inseridos, que a Bíblia chama de tempo do fim, últimos dias, fim dos tempos ou ainda algumas outras expressões. Este é o momento da história que nós vivemos. E a pergunta é a seguinte: qual é a mensagem da verdade presente para a nossa geração? Qual é aquele alimento que Jesus diz em Mateus 24, com o qual nós temos que nutrir os seus filhos neste mundo? Que mensagem seria essa? Da verdade presente, vivendo neste ato, esse fim do tempo. E tem um adicional aqui. Se você notar, depois do tempo do fim, desse período escuro, não há mais nada que vem na sequência. E é por essa razão que nós hoje não esperamos apenas a verdade presente. Nós vivemos na época da última verdade presente. Porque depois da nossa geração, não existe mais verdade nenhuma. É por isso que Ellen White usa expressões do tipo último convite de misericórdia, última advertência e etc. Porque nós vivemos, muito provavelmente, na geração que verá Jesus vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória. Bom, estamos nos aproximando do fim desse primeiro estudo. Aqui nós temos algumas características da nossa geração que são importantes compreendermos que nós não vivemos hoje em uma geração semelhante àquela, por exemplo, que os nossos pais e os nossos avós viveram. Um estudioso fazendo um diagnóstico da nossa época, ele vai dizer que a sua geração é aquela cuja popularização do movimento da morte de Deus é uma realidade. A famosa frase de Nietzsche, Deus está morto, ela influenciou a geração de jovens da sua época. Tanto é que tem um dado hoje que diz que cerca de 70% dos jovens cristãos que entram nas universidades, ao saírem de lá, abandonam a igreja e viram ateus. Sabia disso? A cada 100 jovens cristãos que entram em uma faculdade, 70, ao saírem de lá, viram ateus e abandonam as igrejas. Por quê? Por causa das influências que recebem lá dentro. A sua geração é a geração do pluralismo religioso, onde não existe verdade absoluta, onde não existe certo e errado, onde as pessoas vão dizer para você que Deus é um só e não importa a placa da igreja. Tanto faz o que você acredite, o que importa é ser bom. Além disso, ele também diz que esta é uma geração que preza pelo poder da informação através do visual. É uma geração que valoriza muito a imagem, o exterior, onde o centro perdido da moldagem cultural também está presente nessa geração. E o que isso significa? Perda de sentido. Nós temos jovens hoje que estão perdendo a vida para tirar uma selfie em lugares perigosos do planeta Terra. Nós temos jovens hoje praticando suicídio porque um namoro de adolescência foi rompido, ou seja, perderam o sentido e o significado da vida. Essa é a sua geração, onde as pessoas, como dizemos ali há pouco, valorizam mais a imagem, dão muita importância para isso tudo. E, por fim, há uma mudança de poder para um mundo mais jovem. Você vive na geração que valoriza demais a juventude. Tudo é feito pensando no jovem, para o jovem, por causa do jovem. A primavera da vida parece que tomou conta das 4 estações. E não é assim. A juventude, de acordo com a Bíblia, é só a primavera da vida, e não as 4 estações. Mas tudo hoje é feito pensando no jovem. Tudo para o jovem, por causa do jovem. E nós precisamos, sim, levar isso em consideração. Existem aspectos positivos nisso, mas também existem aspectos muito negativos nisso tudo. Aqui nós temos um pastor adventista agora, que no livro Explosão Y, que é o pastor Douglas Reis, que também faz um diagnóstico da nossa geração, e eu não vou detalhar cada um deles aqui, porque o tempo nem nos permitiria. Mas ele diz que a nossa geração
é uma geração multitarefa. Esse é um nome bonito, né? Parece que as pessoas são capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o que esse termo, na verdade, implica é dizer que as pessoas hoje têm um problema de concentração naquilo que fazem. Então, há um lado bom nisso? Talvez, mas também há um lado muito negativo. Além disso, uma valorização exacerbada da imagem, ruptura com valores tradicionais. Os jovens hoje já nem respeitam muito mais autoridade, regras e etc. Conflitante com objetivos de organizações mais tradicionais, como a igreja, por exemplo. É por isso que hoje aflora-se cada vez mais as chamadas comunidades. Já ouviram falar, né? Porque falar igreja não é muito popular, há muito preconceito, então é melhor nós usarmos comunidade e a gente tira da fachada o logo daquilo e da igreja e tal, por essas razões. Mas será que vale a pena? Afinidade entre os valores de uma marca com os seus. Por exemplo, hoje o Starbucks, pelo menos lá no Brasil, não sei aqui, eles estão colocando o nome das pessoas impresso nos copos. Porque as pessoas não compram produtos, as pessoas compram o quê? Valores. E isso é extremamente importante para nós como igreja, entendermos que nós vivemos em uma geração que preza demais pela autenticidade daquilo que você está defendendo. Ou seja, não basta você pregar a verdade presente com a boca, você deve pregá-la com a sua vida. Não sabe lidar com frustrações, a gente vê isso quase todos os dias, valoriza demais o presente, o aqui e o agora, é uma geração hedonista que está atrás do prazer, que busca o prazer acima de todas as coisas, que tem aversão a absolutos, né? A geração do relativismo. Há uma desconfiança das autoridades, como nós já falamos há pouco também, ancião, pastor, está cada vez mais cafona, por exemplo, na nossa geração, chamar pastor de senhor. Eu ainda tenho esse costume. Eu acho que é uma questão de respeito. E a gente precisa preservar algumas coisas, sim. Tem outras que não há necessidade, mas existem valores e princípios que são inegociáveis de acordo com a palavra de Deus. E, finalmente, é uma geração inconstante e, além disso, de uma identidade mutável e fluida. E eu te pergunto, levando tudo isso em conta, quem define qual é a verdade mais importante que eu devo pregar nessa geração? Será que é a cultura? Será que é o pregador que vai escolher, olha, eu quero pregar tal coisa e tal coisa? Não. Nós não precisamos inventar nada. A verdade presente está definida na Bíblia. E aqui em Mateus 24, no versículo 14, é o próprio Jesus quem dá o pontapé inicial para nós entendermos que mensagem é essa. Você conhece bem a passagem. Ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a condição para que o fim venha é que o evangelho do reino seja o quê? Pregado, como disse o apóstolo Paulo. Mas a pergunta é, que evangelho é esse? Não existem vários evangelhos hoje no mundo que a gente vive? Vários falsos evangelhos que estão sendo pregados aí fora? Só para você ter ideia, são mais de 40 mil denominações cristãs que existem no mundo. E aí eu te pergunto, qual o evangelho que deve ser pregado para que o fim venha definitivamente? Só um evangelho. E é por essa razão que a Bíblia faz questão de deixar aqui um pronome demonstrativo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, é este evangelho. Não é um evangelho qualquer. Não é aquele que o apóstolo Paulo diz ser anátema, do qual nós deveríamos correr e dizer que é maldição, ainda que fosse pregado por um anjo do céu. E aí, meus amigos, há um outro apóstolo que também estava no Monte das Oliveiras com Jesus e que ele ouviu essas palavras e que lá na ilha de Pátimos ele vai praticamente repeti-las, mas de uma maneira um pouquinho distinta, diferente, dizendo assim, vi outro anjo, Apocalipse 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Veja, é praticamente uma repetição do que Jesus diz no Monte das Oliveiras. Jesus fala do evangelho do reino, João vai falar do evangelho o quê? Eterno. Jesus disse que o evangelho do reino tinha que ser pregado, João vai dizer que o evangelho do reino tem que ser o quê? Pregado. E Jesus diz que este evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações, e João vai dizer que o evangelho eterno tem que ser pregado a cada nação.
Qual é a conclusão que nós chegamos? O evangelho que Jesus diz em Mateus 24, que deve ser pregado para que o fim venha, é a mensagem que está contida em Apocalipse 14, do 6 até o 12. Esta é a verdade presente, a verdade mais importante para a geração da história que você está vivendo. Esse é o pão que Jesus começou lá a história em Mateus 24 falando, que é o pão que nós como escravos devemos preparar, amaciá-lo e apresentá-lo de maneira correta para essa geração. É a única maneira de nutrirmos as pessoas que vivem na época da história que você está vivendo. Será que há uma consciência disso no meio adventista do sétimo dia? Eu acredito que sim. E com essas 3 citações, nós finalizamos esse nosso estudo. Desde o ano de 1851, já nos primórdios da igreja, o pastor Andrews, aquele que eu citei há pouco, ele já dizia que no tempo presente, nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente à Igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Então já havia uma consciência naquela época de que a missão mais importante da igreja, a mensagem que a igreja deve ser especialista, está contida em Apocalipse 14. Mas aí talvez a gente pense assim, bom, mas a geração mudou, a época é outra, os costumes são outros. Será que então nós não deveríamos reavaliar a nossa missão? No ano de 1936, o pastor Francis Nichol disse o seguinte: a pedra de toque de nossa pregação são as 3 mensagens no livro do Apocalipse. O capítulo 14 proveu a nota tônica para nosso movimento desde o início e até agora. Após a passagem de todos esses anos, essas 3 mensagens têm ainda maior significado e atualidade do que nunca antes. Ou seja, passaram-se aí vários anos e a consciência da missão na igreja permaneceu inalterada. O pastor Francis Nichol dizendo que elas têm ainda mais significado agora do que naquela época. E por fim, esse daqui é o material teológico, em português pelo menos, mais recente que foi publicado pela igreja. E o pastor Hans Larondel, no capítulo que fala da missão da igreja, que se chama, na verdade, é o remanescente, a mensagem dos 3 anjos, ele afirma: as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, do 6 ao 12, expressam o quê? O último, novamente, apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem o Santo Evangelho, ou Evangelho Eterno. E aí eu não poderia deixar de fora, Mas o que Ellen White comenta sobre a missão da igreja, esse é um texto fenomenal que nós deveríamos lê-lo talvez todos os dias para nunca nos esquecermos da razão da nossa existência. Ela afirma, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. A proclamação, ou melhor, confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Bom, com isso em mente, nós concluímos aqui o nosso primeiro estudo, entendendo que como servos de Deus, como disse Jesus, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Nós já sabemos agora que sustento é esse. É a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Essa é a única forma das pessoas hoje estarem bem nutridas espiritualmente, estarem preparadas espiritualmente. E é por isso que a gente vai dedicar uma série inteira de estudos para destrinchar, pouco a pouco, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Eu espero que Deus te abençoe, que Deus possua a sua vida com a consciência dessa missão e que, embora você possa não ser nenhum especialista em numerologia bíblica, em geografia bíblica, em idiomas bíblicos, em histórias bíblicas, que Deus espera de você que você seja um especialista na mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Porque essa é, no mínimo,
a sua missão ao viver aqui nesse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê o poder do Espírito para que você conheça, para que você viva e para que você pregue essas mensagens. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra é suficiente para nós compreendermos aquilo que o Senhor espera de nós nessa geração. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos nem mesmo ser criativos para tentarmos desenvolver algum conteúdo que atraia as pessoas. Basta sermos fiéis àquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê a compreensão correta, a compreensão exata dessas mensagens que estão contidas no capítulo 14 do Apocalipse. Que o Senhor nos dê o Espírito Santo, para que as mensagens dos 3 anjos sejam conhecidas por nós, sejam vividas por nós e sejam pregadas por nós. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.